O começo da vida de Mano Menezes no Internacional não está nada fácil. O treinador não tem tido tempo para treinar. Um atraso no voo de Bogotá para Pereira complicou muito a logística e o planejamento do Internacional para encarar o Independiente de Medellín. O treinamento estava marcado para a tarde, mas só vai acontecer na parte da noite. E é a única atividade que Mano terá a oportunidade de comandar os jogadores titulares que vão atuar na Colômbia. O início de trabalho é de mais viagem do que treino. E a gente fala sobre esse problema que Mano vem encontrando agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a dificuldade que o Mano vem encontrando para armar a equipe e para treinar a equipe, tentando incrementar e implementar o seu estilo de jogo, tá? Isso porque Mano Menezes tem tido mais viagens do que treinos nesse início de passagem dele no Internacional. A conta é simples, tá? 4-2 entre viagens e treinos, tá? Ele comandou a equipe em duas atividades, com um grupo à disposição, com os titulares podendo trabalhar. Foi antes da partida contra o Fluminense, na quinta e na sexta-feira. Ele chegou na quarta-feira, é verdade, mas o treino de quarta-feira ele foi comandado pelo Cauã de Almeida. O Mano Menezes só observou. Bom, o Inter está a caminho de Armênia, que é uma cidade que fica próximo a Pereira, onde o Inter vai enfrentar o Independiente Medellín. E a logística, que já era conturbada, já era complicada, ela teve percalços, ela teve alguns problemas. O Inter viajou do Rio de Janeiro para Bogotá no domingo. Chegando em Bogotá, fez um treino muito mais regenerativo porque os jogadores titulares haviam atuado no sábado contra o Fluminense e, claro, tido uma viagem longa até Bogotá. Então não dá para dizer que o Mano comandou um treinamento com os titulares, organizando o seu time em Bogotá. Isso não aconteceu. A ideia era ter um treino apenas antes do segundo jogo de Mano Menezes no Internacional, contra o Independiente Medellín. Treinamento esse que aconteceria na segunda-feira à tarde em Pereira, porque o Inter viajaria nesta segunda-feira de Bogotá para Pereira. Aliás, não é nem Pereira, em Armênia, porque o Inter vai de Bogotá para Pereira e de Pereira 1 hora de ônibus até Armênia, porque na cidade do jogo a rede hoteleira não é das melhores. Então o Inter vai se hospedar em Armênia para se preparar para esse compromisso contra o Independiente Medellín. Bom, acontece que o voo de Bogotá para Pereira atrasou em 3 horas. As condições climáticas do palco da partida fizeram com que o aeroporto de lá estivesse fechado. É um aeroporto com menos estrutura, é um aeroporto com menos condições e por isso ele ficou fechado por 3 horas. E a delegação do Internacional teve que esperar no saguão do aeroporto por essas 3 horas, até poder ter condições de viajar para Pereira. Bom, chegou em Pereira por volta das 13h30. 13h30 a 13h40 da tarde. E aí pegou o ônibus de 1 hora para Armênia. Chegando em Armênia, o Internacional desembarcou lá de ônibus no hotel por volta das 5 horas da tarde. O treino que ia acontecer na parte da tarde não pode ter acontecido naquele mesmo horário. Então o Inter estendeu essa atividade para a noite. 8 horas da noite, horário de Brasília. 6 horas da noite, o horário local, no Estádio Centenário de Armênia. Bom, o que isso mostra? As dificuldades do início de trabalho do Mano Menezes. O Mano, até o momento, teve 2 treinos, tá? Porque não aconteceu ainda o treino pré-jogo contra o Independiente Medellín. E 4 viagens. O Inter foi de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Bogotá, de Bogotá para Pereira, de Pereira para Armênia. 4 viagens e 2 treinos. É a dificuldade de logística da Copa Sul-Americana, é a dificuldade de logística do calendário do futebol brasileiro, com muitas competições vindo uma por cima da outra, e é a dificuldade que o Mano vai encontrar tendo que dar uma resposta, tendo que ajustar o time taticamente e colocar no time a sua filosofia de jogo, a sua ideia, sem treinamentos. Alguns ajustes já foram feitos na partida contra o Fluminense, mas muito mais de conversa, pouco de treinamento. O Mano falou sobre isso na entrevista coletiva dele pós-vitória contra o Fluminense, que não dá para chegar mudando absolutamente tudo, mas algumas mudanças aos poucos elas estão acontecendo. Por exemplo,
Contra o Independiente Medellín, deve mudar o centroavante, deve sair o Wesley Moraes e entrar o Alexandre Alemão. Na zaga, ele já está dando uma rodada. Pode colocar o Vitão ao lado do Bruno Mendes e assim ganhar mais uma opção também no Campeonato Brasileiro, para jogar ao lado do Rodrigo Moledo, que fez 2 partidas e voltou para Porto Alegre. Mas é um início de muito trabalho e pouco tempo para trabalhar. Assim tem sido a rotina dos primeiros dias de Mano Menezes no comando técnico do Internacional. Um treino apenas entre o jogo contra o Fluminense e o jogo contra o Independiente Medellín. E precisa dar resultado, porque se o Inter não vence o Independiente Medellín, dificilmente se classifica na Copa Sul-Americana. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!